entrando na parte 2 do nosso tema, que o Senhor tem colocado isso no meu coração já há algum tempo, os legados da crucificação e ressurreição de Jesus para a humanidade. Eu vou falar da parte 2, mas antes eu preciso dar uma pequena recordada aqui. Eu vou passar, pode passar o próximo slide para mim, por favor? Ok. E se você puder abrir sua Bíblia em 2 Timóteo 1,14, por favor. Esse é o tema central que nós estamos trabalhando. E o apóstolo Paulo, se você olha aí no texto da sua Bíblia, eu peço para os irmãos verem, porque é importante você ler na sua Bíblia. Eu poderia só projetar aqui, vai passar batido, você vai esquecer. Mas conforme você vai lendo, é importante isso para você. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Veja que está escrito lá, eu vou falar o que está na minha Bíblia aqui. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Veja o que Paulo está pedindo, para nós guardarmos o bom depósito mediante o Espírito Santo. E nós estamos, esse texto, bom depósito, é como se fosse uma caixa de joias. A ideia é essa no original. Existe uma caixa de joias que a humanidade não pode receber. Eu falo que são legados que Deus deixou para a humanidade, mas só tem direito a esse legado, isso é importante para nós entendermos, aqueles que passaram pela porta estreita. Enquanto você não passa pela porta estreita, ou seja, enquanto você não passa por Jesus, Ele é a porta estreita. A gente não tem direito a esse bom depósito, a essa fortuna. E o legado é algo muito, são coisas preciosas que são dadas por alguém antes de partir. Então, isso são os legados. A gente pode chamar também de herança, mas eu estou chamando aqui de legado, que está muito mais ligado com a palavra de Deus. Você pode deixar um legado para os seus filhos. Um líder pode deixar um legado para os seus discípulos, né? Então não é coisa ruim, é tudo coisa boa. Então o legado, e no caso aqui da Bíblia, é o bom depósito. O apóstolo Paulo diz que existe uma caixa, um bom depósito de coisas preciosas, que o Espírito Santo tem responsabilidade de manter vivo dentro de nós. Porque se nós não dermos a oportunidade para o Espírito Santo de vivificar esse legado, nós estamos muito próximo de chegar no ponto que a Bíblia fala que são um dos grandes sinais desse momento, que é a apostasia, abandono da fé antes professada. Então o Espírito Santo tem essa responsabilidade, ok? Então o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que o Espírito Santo, uma das tarefas que ele está lá é para nos ajudar, ok? Não sei o que está acontecendo ali, mas nós vamos para frente. O primeiro legado que vou fazer um pequeno resumo para você. Pode passar o próximo, por favor? Esse nós já estudamos esse legado, mas eu vou passando para você. Nós já vimos 3 legados. Quero ver se eu consigo trabalhar mais 1 ou 2 hoje com você. Mas só para que você esteja junto com a gente, na mesma página, o primeiro legado é a redenção. E essa palavra é uma palavra muito forte na vida de um cristão. Esse é o primeiro legado. E eu falo que, eu fiz questão de colocar ali, é a joia mais preciosa, pois abre a porta para a nossa entrada no reino do Filho do seu amor. Se você não passar pela redenção, não tem como você desfrutar do legado. Você não tem a caixa de joias dentro de você, e você não tem o Espírito Santo morando dentro de você. A redenção é a joia preciosa. De todas as joias que estão lá na caixa, a redenção é a mais preciosa. Porque quando eu adquiro a redenção para a minha vida, então agora eu saio do sistema do mundo,
e vou para o reino de Deus. Então isso que significa, essa é a bênção da redenção. Mas o significado verdadeiro da redenção está em Romanos 3, 23, 25. E eu queria, pode deixar aqui, não precisa pôr o versículo. Eu queria que os irmãos lessem na sua Bíblia e eu vou ler aqui para você. Romanos 3, de 23 a 25. Olha o que está escrito lá na sua Bíblia. E eu vou ler aqui na minha para você. Pois todos pecaram, todos. Deixa eu pegar, estou falando, mas deixa eu pegar na minha. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o 23. O 24 diz: sendo justificados. Sabe o que é a palavra justificado? Zerado a sua dívida com a justiça divina. É isso que significa a palavra justificado. Zerado a sua dívida com a justiça divina. E o texto está dizendo assim: pois todos pecaram, e o pecado gera dívida na justiça de Deus. E ele diz assim: e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Não tem como você comprar a salvação. Não tem como você comprar a justificação. A justificação é zerar a sua dívida diante do tribunal. E o texto está dizendo gratuitamente, por sua graça. Graça é favor imerecido. Então a nossa dívida que nós temos com o céu, e você sabe, eu sei que temos, até o dia que nós entendemos que a gente precisa arrumar um jeito de resolver essa situação dentro da nossa vida. Enquanto a redenção não entra no nosso coração, nós temos um vazio muito grande dentro de nós. Há um buraco dentro de nós. E tinha um escritor russo, Dostoiévski, que dizia assim nos livros dele: o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Nossa alma tem necessidade, o nosso espírito tem necessidade de encontrar com aquele que nos criou. Há uma necessidade de nós termos uma intimidade com o Criador. E essa necessidade faz com que a gente vá buscar. E muitas vezes nós vamos buscar em lugares errados. E ainda não temos aquela paz interior, porque estamos buscando em lugares errados. Enquanto nós não encontrarmos a redenção, não há paz interior no coração da humanidade. Então nós precisamos buscar essa paz. E essa paz está no lugar quando a gente zerar a dívida. Quando nós formos justificados. O pecado gera essa ansiedade, o pecado gera essa dor dentro de nós. E nossos pecados vão gerando dívidas diante do trono divino, da justiça divina. Nós precisamos da redenção. E a redenção está aqui: pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Não te custou nada, não custa nada para a humanidade, por sua graça. E aí ele diz assim: mediante a redenção. Eu só consigo me justificar, eu só consigo zerar a dívida celestial através da redenção. É que o texto está falando. E redenção, a definição de redenção é ato de liberar alguém mediante o pagamento de um preço. Ato de liberar alguém mediante o pagamento de um preço. Vamos tentar lembrar aqui da escravidão. Como é que eu podia libertar um escravo? Comprando a vida dele. Eu ia no mercado de escravos, via o preço que ele tinha, pagava aquele preço, e aí por amor eu poderia dizer para ele:
você está livre, você não me deve nada e você está totalmente livre. Isso é uma redenção. Agora aqui, voltando para o mundo espiritual e olhando o texto de Romanos, ele diz assim: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus é que pode nos dar a redenção. Agora, quanto custa isso? Qual é o preço disso? E o preço disso é a nova aliança. Agora, olha só, a quem Deus propôs no seu sangue, guarda isso, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé. E aí, tem que ser por fé. Você tem que crer que o sangue de Jesus, que é o sangue puro, o sangue limpo, que ele foi derramado na cruz do Calvário, para pagar o preço da redenção sua, minha e de toda a humanidade. É o que ele está falando no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, como é que eu zero pecados diante do tribunal de Deus? Através da redenção. E a redenção é mediante o sangue de Jesus. Ok? Muito bem. Sem nós aceitarmos, é por fé. Veja que o texto fala, tem que ser mediante a fé. Se você não crer, não tem como se apropriar da redenção. É uma decisão que você vai ter que fazer. Crer é um verbo, é uma decisão de você pôr a sua fé em ação. Fé é substantivo. Enquanto você não põe em ação, e como eu faço isso? Declaro com a minha boca e com o meu coração, creio de toda a minha força do meu coração e vou viver na presença de Deus. E o Espírito Santo, então, ele vai entrar na sua vida, ele vai morar dentro de você, e você vai ter uma paz interior que você nunca teve. Essa é a redenção sendo instalada dentro de você e de mim. E por que eu chamo de joia preciosa? É a joia, sem ela a gente não pode fazer nada. Nós estamos fora do reino. Nós só conseguimos entrar no reino passando por essa joia, que é a redenção. E eu fiz questão de colocar ali um texto que você conhece. Só quero que você confira de novo na sua Bíblia. Colossenses 1,13. Dá uma olhada para você ver esse texto. E a redenção, ela leva você para esse texto que está aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Cadê meu Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, houve uma mudança de mundo. Estamos falando de coisas espirituais. O mundo bíblico é dicotômico. Ou eu estou debaixo da influência do mundo das trevas, ou eu estou debaixo da influência do mundo da luz. O mundo das trevas chama-se império, porque é um domínio. Você está preso lá. O pecado nos prende lá. E nós somos escravos do império das trevas. Mas o oposto do império das trevas é o reino do Filho do seu amor. Agora veja em que momento isso acontece. No momento da redenção. Há mudanças de mundo. Nós já não estamos mais debaixo do império das trevas, no momento que a redenção é instalada dentro de nós. Agora, ele diz assim, ele nos libertou, já aconteceu esse fato, o verbo está no passado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. E para não ficar dúvida, ele ainda define a remissão dos pecados. Então, através da redenção, meus pecados são redimidos, são zerados. Então é a justificação instalada. E eu agora não sou mais do império das trevas. Eu agora pertenço a um outro mundo.
E mudou as regras do jogo. É como eu contei que eu vejo os meninos lá em casa jogando. Quando muda de fase, quando muda de mundo, as regras são outras. Não dá para querer viver no reino do Filho do seu amor com as regras do império das trevas, que não vai dar ruim, vai quebrar tudo. O mundo mudou para você, o mundo mudou para mim. Por isso que essa é a joia mais preciosa. Sem ela, a gente não consegue entrar no reino de Deus. Agora nós estamos no reino de Deus. Muito bem-vindo ao reino. Então, por que eu chamo ela de a joia mais preciosa? Porque sem ela nada acontece. Não existe mundo espiritual para você, nem para mim, e nem para a humanidade. Por isso a importância de nós anunciarmos ao mundo a redenção. Nós temos que mostrar para as pessoas que a única moeda que pode pagar os nossos pecados diante do tribunal dos céus é o sangue de Jesus. Não tem outro. É o sangue de Jesus. Essa é a nova aliança. O Senhor tirou a gente do mundo da antiga aliança e nos trouxe para uma nova, muito mais completa. A velha apontava para a nova. Agora na nova nós temos a redenção verdadeira. Aquela era uma redenção temporária. Agora nós entramos na redenção verdadeira, que é o sangue de Jesus. Como é importante a gente só lembrar isso, ok? Vou para frente. Vou para a segunda, que nós já falamos também. A segunda chama-se Nova Aliança. Foi o texto que você leu comigo. Então, nós estamos dentro de uma nova aliança. Na nova aliança, o que acontece? Nós não estamos mais debaixo da lei de pedra. Nós estamos debaixo de uma lei que está escrita no nosso coração. E quem vai trabalhar essa lei dentro do nosso coração? O Espírito Santo, se eu deixar que o Espírito Santo trabalhe comigo. E eu também, agora eu tenho uma outra joia que é importante eu entender. Existe uma nova aliança. E nessa nova aliança existe um relacionamento direto com Deus. Eu não preciso mais de subterfúgios. Eu não preciso mais ir até o templo. Eu não preciso levar os animaizinhos. Eu não preciso fazer o sacrifício. Eu não preciso mais que o sacerdote pegue aquele sangue daquele cordeiro que eu levei, leva lá para dentro para o sumo sacerdote. Ele vai pôr na tábua da propiciação o sangue para que os pecados da nação sejam perdoados. Eu não preciso mais desses intermediários. Agora eu falo direto com Deus através do Cordeiro Jesus. É isso que a nova aliança faz. Ela abre um caminho de relacionamento. Você e Deus podem conversar a hora que vocês quiserem. E Jesus está ali para fazer, porque Ele é o sumo sacerdote. Estou só revisando algumas coisas que nós falamos lá. Olha 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, por favor. Vamos ver o que tem ali. Deixa eu pegar aqui. 1 Timóteo. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, eu preciso dele. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha esse texto. Porquanto, não sei se todos já estão lá, mas olha só esse versículo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele se deu por mim, e Ele é o mediador. Só tem, e olha que o texto diz, versículo 5: há um só Deus e um só mediador. O que é o mediador? É aquele que faz a ligação entre você e Deus. Eu não preciso mais de medianeiros. A religião tenta colocar uma série de medianeiros. Lá no Velho Testamento, se você olhar os povos também, o que eles faziam? Procuravam medianeiros para alcançar o Criador do universo. Existem milhões de medianeiros.
Mas na nova aliança só tem um mediador. E esse mediador chama-se Jesus. E ele me leva direto para a presença do Senhor. E aí eu tenho livre acesso diante de Deus. Esse é o legado do relacionamento. Eu me relaciono direto com Deus. Não preciso ficar pendurado atrás de pessoas. Deus faz a ligação direta comigo através do Cordeiro Jesus. Ele é o nosso Redentor. Muito bem, vamos para frente. E o terceiro que nós falamos lá na parte 1 é a vida eterna. Olha só que interessante esse texto. Eu queria primeiro, Mateus 27, 50 a 54. Você pode prestar atenção nele. Nós falamos bastante sobre ele no culto de ceia lá. Mas o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Eu volto a insistir nesse ponto. Vários mortos que estavam sepultados ressuscitaram também junto com Jesus e entraram na cidade ressurreto. Não sei se você vai lembrar daquele culto lá. E imagina, eu ainda falei assim, imagina, o meu pai e minha mãe estão sepultados aqui em Vinhedo. Imagina Jesus ressuscita. Se fosse no dia que Jesus ressuscitasse, meu pai e minha mãe já tivessem morrido. E se eles creram no Senhor, então o que acontece? Eles ressuscitam, eu dou uma volta na cidade, enquanto que meu pai e com a minha mãe é ressurreto. O que aconteceu? A gente não para muitas vezes para meditar nesse texto. Mas sabe o que aconteceu? Um fenômeno que em nenhum momento ou outro tinha acontecido. É verdade que Jesus ressuscitou mortos, é verdade, mas esses mortos depois morreram. Agora, essas pessoas que morreram ressuscitaram e andaram dentro da cidade, e junto com Jesus. Aí vem Paulo e diz: ele é a primícia da ressurreição. E o que é uma primícia? É uma parte do todo. Quando a gente colhe, faz a colheita, no tempo da colheita, o que eles fazem em Israel na festa das primícias? Eles pegam uma parte da colheita e apresentam a Deus como agradecimento. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor me deu. É uma parte do todo. Jesus não ressuscitou sozinho. Ele ressuscitou e outros que estavam ali, que eu entendo que eles criam no Messias, eles morreram crendo na promessa. Porque como é que as pessoas do Velho Testamento se salvavam? Se Jesus só veio depois. Eles se salvavam crendo na promessa do Messias, do Cordeiro. Eles levavam o Cordeiro para o sumo sacerdote para fazer a apresentação pelos pecados todos os anos. Então eles morreram crendo no futuro, na chegada do Messias. O Messias já veio. Esse é o grande desafio que a nação de Israel passa. Hoje temos muitos judeus que creem que Jesus é o Messias, são os judeus messiânicos. Mas muita gente crê que Jesus foi mais um religioso da época que criou um movimento. Não, Jesus é o Messias. E muitos ressuscitaram. E o que isso prova para nós? Eu gosto muito de olhar esse legado. Muitos estudiosos chamam de legado da esperança. Eu tenho que olhar para esse legado, essa joia, eu tenho que apreciá-la todo dia. Sabe por quê? Porque eu já não sou mais eu tenho um novo próprio eu. Deixa eu mostrar isso para você. O texto que eu queria te mostrar é 2 Coríntios, não está ali, mas você pode pegar 2 Coríntios 5:17, por favor. E olha que versículo. Eu confesso para você que muitas vezes eu fico olhando esse versículo, tento olhar ele no original, tento olhar nas outras versões, e ele é um versículo que vale a pena a gente meditar sobre ele. Então eu fiz questão de marcar aquilo ali, enquanto você está procurando o texto. O dia da ressurreição é o início de uma nova criação. Nós recebemos uma nova criação. Olha que loucura é essa que eu estou te falando. Presta atenção nisso. Você
se instalou dentro de nós um novo próprio eu. Um novo homem está dentro de você. E esse novo homem que está dentro de você é o seu homem espiritual. Esse é o homem que vai ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou. E olha o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pode parecer que eu estou ensinando uma heresia, não estou. Eu estou aqui levantando um ponto para você estudar. Porque olha o que diz aqui, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, a pergunta é: você está em Cristo? Você passou pela redenção? Você aceitou pela fé o sangue de Jesus, que te trouxe a redenção, zerou seus pecados e te jogou, tirou você, libertou? Primeiro ele te libertou do império das trevas, depois ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está num outro mundo. E é isso que Jesus fez. Se você está em Cristo, isso tudo está acontecendo. Agora, por fé eu tomo posse disso. Agora ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E tem versão aqui, se você tem uma King James, tem uma versão que diz assim: é nova criação. Tem alguém que tem essa versão aqui? Pode dar um sinal para mim, ó. Tem algumas pessoas que tem. Então, o que está dizendo? Existe um texto original que fala assim: existe um novo próprio eu. Agora você tem um novo próprio eu ser espiritual. Quer uma experiência disso? Novo nascimento. O que Jesus falou para o Nicodemos? Nicodemos, você quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Tenho que entrar no ventre da minha mãe? Não. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. E esse é o novo nascimento. Agora, o que acontece no novo nascimento? Olha só. A vida eterna está instalada dentro de nós, quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, perdão. Então agora, o reino de Deus está dentro de mim. E agora eu tenho a vida eterna. A vida eterna não vai chegar. A vida eterna já chegou. Nós já temos a vida eterna dentro de nós. E sabe, eu fico pensando assim. Eu escrevi algumas coisinhas aqui que eu quero deixar gravado. A vida eterna, primeiro vou ler aquele, é uma realidade presente. Isso nós precisamos tomar posse. Essa joia você tem que olhar todo dia. A vida eterna é uma realidade presente. Começa no momento em que nos entregamos a Jesus e culmina na eternidade com Ele. Ele prometeu que nós vamos encontrar com Ele. Nós acabamos de cantar aqui. Mas a eternidade já está instalada. O que vai fazer o seu corpo? Qual é o elemento que você precisa para que o seu corpo, no dia que Jesus, a trombeta tocar, e o nosso corpo for transformado, ou se nós já tivermos morrido, o nosso corpo ressurgir como o corpo de Cristo e como o corpo daqueles que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou, nós precisamos ter instalado dentro de nós a vida eterna. Então a vida eterna já está instalada dentro de nós. A redenção nos deu esse direito. Olha que privilégio que nós temos. E é muito importante a gente entender isso. E uma coisa que eu queria te dizer, você quer ver? Mesmo no meio à dor e às perdas, sabemos que temos uma herança incorruptível. Você já foi hospitalizado alguma vez? E você já passou e já percebeu, a morte já rondou você dentro de um leito hospitalar? Você já conviveu com pessoas que estão à beira da morte, sabendo que não tem mais saída, segundo os homens falam, e se Deus não faz uma intervenção, um milagre, aquela pessoa vai morrer? Você está preparado para morrer? Você tem certeza que se você morrer hoje,
Não estou fazendo isso, não vou fazer apelo para você não, mas eu estou perguntando, você tem certeza se você morrer hoje, você já está na vida eterna com Deus? Sabe o que nos fortalece nos momentos difíceis da vida? Porque a vida não é só coisas boas. A gente passa momentos difíceis, mas passar momentos difíceis com Jesus é uma coisa, passar momentos difíceis sem Jesus é outra. Como é importante essa joia, a gente saber mesmo nos momentos difíceis, nos momentos que a gente sabe que pode acontecer algumas coisas, da gente até, existe uma possibilidade da gente partir, nós temos certeza da vida eterna. Como é importante isso para nós. Essa é uma joia preciosa que você nunca deve deixar de estar olhando. Todo dia olha a sua caixa de joia. Você que faz isso? Eu já cheguei numa idade que eu tive que me preparar para me aposentar. Então eu fico olhando algumas joias que eu guardei para poder saber que eu vou poder sobreviver se me faltar alguma coisa. Todo dia eu fico olhando, como é que está aquilo, se está bom, se não está, se já valorizou, não valorizou. A gente tem que olhar para as caixas de joia. E todo dia nós temos que olhar para as joias espirituais. Tenta imaginar, o meu desejo do meu coração é que Deus crie, o Espírito Santo crie isso dentro de você. Essa caixa de joia você não pode esquecer. Você vai ter que meditar nela todos os dias. Essas 6 joias que estão lá dentro. Eu queria que você meditasse todos os dias. Essa foi a terceira que nós falamos. E eu entro numa nova nessa manhã com você. Nós temos algum tempo ainda. Quero falar da quarta joia. Uma joia preciosíssima também. É um direito que você tem porque você está dentro do reino. E o nome dessa joia é vitória sobre Satanás e o medo. Ah, não fala do diabo para mim, porque eu não quero saber dessas coisas. Parece que vocês só falam do diabo. Não, tem que falar do diabo. Tem que falar do império das trevas. Existe um império que você ficou amarrado muitos anos. Eu fiquei 27 anos amarrado no império das trevas. E esse império é um império que não quer que você conheça o reino da luz. Ele quer e vai trabalhar, fazer de tudo para que você não fique no reino da luz. Só que você tem que saber uma coisa: a autoridade que você tem sobre eles não têm autoridade mais sobre você. Você precisa entender isso. O império das trevas, ele pode te prejudicar, mas ele não tem mais autoridade sobre sua vida, a não ser que você não queira se apropriar das bênçãos de Deus na sua vida. Então vamos lá, vamos abrir Colossenses capítulo 2, versículo 15. Esse texto, a gente poderia ficar aqui hoje o dia todo só falando dessa joia preciosa. Não é a proposta hoje ainda. A proposta é a gente ir falando delas, depois a gente volta em outros cultos para a gente meditar individualmente, mas é uma visão panorâmica que eu queria fazer isso. Olha só, Colossenses 2,15, eu vou ler o texto e depois eu volto no slide, mas está assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vou ler de novo. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Muito bem. E agora, se você puder abrir o outro texto que eu coloquei ali, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos dar uma olhadinha nisso também, por favor? Aos Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15.
ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vou ler de novo. Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o império das trevas, ele despojou os principados e potestades, porque existem hierarquias espirituais no império das trevas, um império de domínio, de prisão, de escravidão. Jesus venceu esse império, ele despojou. Sabe o que é despojar? E Paulo é romano também, ele está descrevendo isso. Quando os exércitos daquela época venciam, eles arrancavam todas as armas e entravam na cidade como um desfile, uma parada militar, e todos aqueles, os derrotados, eles iam na frente, todos despojados, e o povo todo batia a palma, porque o inimigo tinha sido despojado. Eles passavam vergonha, os principais líderes todos tinham que ir na frente, todos despojados. É uma linguagem romana que Paulo usa. Então o que Jesus fez com todos os seres espirituais do império das trevas, principados, potestades, dominadores, forças, né? Todo esse pessoal todo, e todo esse império, eles foram despojados por Jesus. Eles foram humilhados no mundo espiritual, e Jesus venceu todos eles, inclusive o chefe maior chamado diabo, ou seja, o acusador, aquele que luta com Deus. Ele está destronado. Agora, não se esqueça que ele ainda tem um mundo, ele tem um império, e nesse império ele domina, ele tem autoridade nesse império, e o império chama Império das Trevas. Você já foi de lá, eu já fui de lá, nós não queremos voltar para lá. Nós somos do reino do Filho do seu amor, é lá que nós temos a vitória, e ele não pode nos acusar diante de Deus. Ele não tem, ele pode até tentar, ele não pode, ele pode enganar, ele é um enganador. Nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, quando a gente fala da armadura que Deus nos deu. Uma das formas de nós lutarmos com esse império é tendo a armadura. Nós temos as joias para nos conscientizar quem nós somos, e Deus nos dá a armadura para lutar. E uma das peças da nossa arma chama-se cinturão da verdade. O negócio de Deus é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é do Bolsonaro essa frase, é de Jesus. Entendeu? É ele, o Bolsonaro, que está se alinhando lá. Se alinhou, funciona. Se não alinhou, não funciona. Então eu tenho que ter, uma das peças da minha armadura é o cinturão da verdade. Eu não posso viver na mentira. Mentira faz parte do império das trevas. Eles são especialistas em engano, roubar, matar, destruir. Mas Jesus venceu todos os principados, todas as potestades. Se você ver o versículo 14, dá uma olhada aí, você está em Colossenses 2,14. Ele anulou o escrito de dívida. Vê se está escrito isso aí na sua Bíblia. O que é escrito de dívida? Tudo que você fez de errado na vida, Satanás anotou no império das trevas. Você está preso. Por que nós temos hoje no nosso país homens políticos que não podem fazer nada, apesar de ter poder para fazer? Eles estão presos
rabos presos no outro império, lá no império das trevas. Então, se tentar fazer alguma coisa, o império das trevas tem autoridade. Nós temos que estar livre. Nós não temos que nos envolver mais com o império das trevas. Nós temos que viver, são os princípios do reino, os princípios do Senhor, do reino de Deus. É esses princípios que nos libertam. E veja aí no versículo 14, para você ver, seu escrito de dívida já está pago. Tetelestai. Você lembra de quando nós pregamos isso aqui num culto de ceia? Tetelestai, está tudo pago. Você não deve nada para o diabo, você não deve nada para os principados, para as potestades, para os dominadores, para as forças, e você tem autoridade de repreendê-los no nome de Jesus. Como é importante a gente ter essa consciência, lembrando que Jesus destruiu o poder da morte. A morte não tem mais poder sobre sua vida. Nós temos vida eterna dentro de nós, vivendo dentro de nós. E Ele nos mudou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Jesus triunfou sobre os poderes das trevas. O diabo foi desarmado. Não precisamos mais viver com medo. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que repreendê-lo. Você tem autoridade sobre isso. Vamos ver. Deixa eu ver. Eu estava lembrando de um texto. Olha Lucas 10, 19. Toma posse desse versículo para você. Lucas. Deixa eu pegar o meu aqui. Lucas 10. Versículo 19. Se você tem aquela Bíblia que quando é Jesus que está falando está em vermelho, na sua Bíblia tem que estar em vermelho esse negócio. É Jesus falando quando ele estava aqui na terra. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha esse versículo. Que coisa poderosa. E aí ele está assim. É uma caminhada de autoridade. Você caminha no reino de Deus com autoridade. Quando Jesus manda você fazer as coisas, e nós vamos ver que uma das joias que ainda vamos apresentar é a joia do evangelismo. Igreja que não evangeliza, pessoa que não tem a joia do evangelismo, você está perdendo uma das maiores riquezas que Deus chamou você para fazer. É quando a gente começa a dar testemunho da nossa vida para uma outra pessoa, se evangelizar. É a gente falar do amor de Deus. Se você tem uma joia preciosa, mostra para a pessoa que você tem uma joia preciosa. Não tenha vergonha. Testemunha. Dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Então, o inimigo vai te enfrentar. Muitas vezes ele levanta pessoas para te enfrentar, mas a nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta é contra as forças espirituais que estão por trás daquelas pessoas. Porque as pessoas são assim: ou elas estão debaixo da autoridade do império das trevas, ou elas estão debaixo da autoridade do reino do Filho do seu amor. Não tem outra coisa. A Bíblia diz que não tem. Eu tenho que entender, é assim que funciona o reino de Deus, não é mais ou menos. Eu tenho que saber isso, senão eu vou começar a brigar com as pessoas, lutar com as pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu ame as pessoas, mas eu não posso amar as coisas que as pessoas fazem, as autoridades que estão por trás delas. Eu preciso entender isso e saber como lutar. E olha, esse texto que você está segurando na sua Bíblia aí. Eu vi, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Usa a autoridade que Deus te deu. Autoridade não é gritar.
Autoridade é poder de mandar. Quando você sabe que você tem poder para mandar, você manda. Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Usa o poder, é dunamis. Você viu a bomba que foi lançada nessa madrugada contra as usinas nucleares? Só os Estados Unidos tem aquela bomba, ninguém mais tem. Eles eliminaram tudo. É poder, é power, é dunamis, é dinamite. Você tem essa autoridade de repreender todo tipo de afronta do império das trevas, com educação, com amor, mas com determinação. Eu não aceito isso na minha vida. E repreende, manda embora, que ele vai embora. Ele vai testar se você sabe o poder que você tem, porque muitas vezes a gente tem uma autoridade, mas não sabe que tem. Usa para você ver, faz a prova para você ver. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Olha só, o legado: autoridade espiritual para vencer o mal, liberdade do medo da morte e da condenação. Nós não vamos ser condenados, nós somos livres. Deus já nos libertou, Ele já pagou o preço, não tem essa, não vou. E o diabo vai trabalhando. O diabo é especialista, esqueci o nome do negócio, ele é especialista em fazer narrativas. Achei a palavra certa. Quanta narrativa que nós estamos vivendo nesse momento. Narrativas são armadilhas para tentar destruir alguém que não merece ser destruído. O diabo, ele é especialista, ele é o pai das narrativas. Ele gosta de criar situações na nossa mente. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não é que a gente não deve ficar olhando as mídias, as sociais, nada disso, podemos olhar, mas saiba discernir. O Espírito Santo está lá para te ajudar. Não se envolva com coisas que não deve, porque se nós nos envolvermos, nós temos problemas pela frente. Abre em Tiago 4:7 para você ver uma coisa, por favor. Deixa eu te mostrar isso. Já vou terminar já. Tiago 4:7. Olha o 6. O 6 está assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E humilde aqui não é pobre, é pessoas submissas a Deus. Tem pessoas que são soberbas, orgulhosas, não sabem obedecer, não sabem se dobrar diante de Deus, acham que são deuses. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Sabe quando você quer dar um beijo no seu filho, no seu neto, ou na sua esposa? Na esposa vai ser difícil acontecer isso, mas você vai dar no seu neto e eles te empurram assim: não quero, e te empurra assim. Que sensação você tem? Foi resistido. É assim que Deus se comporta com pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. E Ele diz isso aqui: Ele resiste os soberbos. Agora, olha o versículo 7. Por isso que Ele fala de humilde na de cima. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não pegue meio versículo, não dá certo. A outra coisa que a gente fala: capítulos e versículos na Bíblia são apócrifos. No original não tem isso, que é um livro, são livros, 66 livros. E o livro tem começo, meio e fim. Para facilitar a gente encontrar os textos, é que colocou capítulo e versículo. Mas ajuda, mas a gente perde algumas coisas. Tem gente que gosta de pegar só a parte de baixo do versículo. Olha, mas resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é isso que está escrito no versículo. O que está escrito no versículo é: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Essa é a armadilha que o império das trevas tem
sobre essa joia. Por isso que muitas vezes a gente acha que a gente não tem autoridade sobre o império. Temos sim. É só a gente andar submisso aos princípios de Deus e as coisas funcionam. A hora que eu deixar de me submeter a um princípio de Deus, ali naquela área que eu abri mão, ali o diabo tem autoridade para nos oprimir. Então vem a opressão, vem o ataque. Agora, eu preciso primeiro fazer o quê? Me arrepender. É para isso que o nosso mediador está lá. João falava isso quando ele já era velhinho: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. A gente não é para mais a gente viver uma vida de pecado. E também não é para a gente ficar de vez em quando fazendo coisa errada. Não tem pecado de estimação. Uma vez foram numa célula e falaram lá, não na nossa aqui, mas foi numa célula e estava lá: a gente tem uns pecadinhos de estimação. Tudo bem, acho que Deus não olha. Não, Deus não olha, quem olha é o diabo. É Ele que olha os seus pecados de estimação. É tudo que Ele quer, porque Ele não tem como mexer com você, a não ser que a gente pratique uns pecados de estimação de vez em quando. Aí a coisa engrossa. Mas se nós nos submetemos a Deus, por isso que eu precisava ter colocado esse texto aí, depois eu coloco ele para você na próxima vez. Eu te garanto que a autoridade vai estar sobre a nossa vida, e você tem autoridade para isso. Amém? Falta duas joias, eu vou deixar para um outro culto, eu volto aqui, pode deixar. Aí a gente continua. Então vamos ficar com essas 4 por enquanto: redenção, nova aliança, vida eterna, vitória sobre o império das trevas. Amém? Seu olho um pouquinho, eu queria fazer uma oração com você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, e queremos te agradecer também, Senhor, por estas joias tão preciosas que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, morrendo ali por nós, derramando o seu sangue precioso, nos colocando numa nova aliança, nos levando nos libertando do império das trevas e nos levando para o reino do Filho de seu amor. E nós queremos aprender a andar segundo os princípios do reino. Nós não queremos mais nos submetermos à autoridade do império das trevas, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. O Senhor sabe que nós ainda não atingimos a perfeição absoluta, mas a santidade é uma das ordenanças que o Senhor nos deu. Sede santo como meu Pai é santo. E santidade é a gente, a cada dia que nós vamos caminhando, deixando de fazer aquelas coisas que a Tua palavra diz que não devemos fazer, e pedindo a interferência do Espírito Santo naqueles momentos difíceis da nossa vida. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor, por causa que o Senhor está conosco. Essa é outra joia preciosa que nós temos, a Tua presença dentro de nós. Como é bom saber isso. Ninguém no Velho Testamento teve esse direito de que o Senhor morasse por todo o tempo, e nós aqui na Nova Aliança temos esse direito. Até o dia que nós encontrarmos com o Senhor Jesus, o Senhor está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, cuidando das nossas vidas, Senhor. Nós vivemos momentos difíceis. A Tua palavra nunca nos enganou, sempre disse para nós que nós teríamos momentos difíceis também, Senhor. Como já foi falado aqui nessa manhã, a Tua palavra deixa tudo escrito para nós. Nós não somos enganados, o Senhor nunca nos enganou. Muito pelo contrário, o Senhor sempre levantou profetas para nos orientar, nos preparar para tudo que vem pela frente. E enquanto estivermos aqui, o Senhor também disse que nós seríamos vitoriosos, mais que vencedores. E nós queremos viver esse tempo, Senhor, que estamos vivendo aqui na terra. Nós queremos viver alinhados com os Teus princípios, com os Teus valores. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe cada família que aqui está, Senhor. Nenhum de nós é melhor do que o outro, Senhor. Todos nós estamos aprendendo.
Espírito Santo, fortalece cada família que está aqui, cada pai, cada mãe, cada criança, avô, avó. Oh Senhor, nos fortaleça, Senhor, nesses dias que estamos vivendo. Muito obrigado pela nossa família, que nós tenhamos uma semana vitoriosa e que nós tenhamos também uma família abençoada, Senhor. Eu te agradeço por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor, você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e de toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.